É uma família de gaúchos que passaram Santa Catarina e vieram conhecer as terras do Paraná na década de 40, final de 40, início dos anos 50. Eles se estabeleceram, quando iniciaram a vida deles, no município de Santo Antônio do Sudoeste, um município na época recém-criado, e na comunidade Linha Santa Cruz, onde eles estavam nessa terra arrendada, né? Meu pai trabalhou nessa terra 4 anos antes de casar e 7 anos depois de casado, eles compraram essa terra. Quando eu vou nesse local onde a gente nasceu, né, e onde a gente viveu a época de criança, a primeira coisa que você procura é uma fonte de água que bebeu água naquela época. É a maior lembrança que um agricultor tem, sem sombra de dúvida, é a água. Nasci em 1961, logo nos 12, 13 anos, parei de estudar. Na época, pela distância, pelas dificuldades para ir para a escola, pela forma do trabalho na agricultura, um trabalho que exigia muita mão de obra, hoje ela exige menos. Passei a dedicar mais a minha vida à agricultura, embora ainda muito jovem. Aí vem a mecanização, na década de 70, vem a compra do trator novo. Você imagina o que era um jovem na época subir em cima de um trator com 14, 15, 16 anos de idade. Isso para nós era o máximo, né? Somos 4 irmãos. Como eu, sempre se dedicamos à roça, à agricultura. Só o mais jovem que decidiu estudar um pouco mais e conhecer a vida urbana, como muitos jovens que saem da agricultura despreparado para a vida urbana, entrou em algumas dificuldades e teve uma depressão profunda quando voltou, levando ele então ao suicídio de forma brutal. Para mim foi um momento que serviu para refletir muito sobre como eu acompanhei até a última hora, né, dele, serviu para mim conhecer e perceber que isso não aconteceu só com ele, não aconteceu só com a minha família. Isso eu vi acontecer com muitos jovens agricultores e com muitas famílias que enfrentaram esta dureza. Eu, mais outros 2 irmãos, continuamos, né, e vivemos a vida toda tirando da terra o sustento da gente, da família, e com os outros mais de 4 milhões de agricultores familiares, tirando o sustento de muita gente, né? Eu costumo dizer, a gente é uma família de agricultores ficha limpa. Eu tenho uma lembrança que meu pai, a questão de 3 dias antes dele falecer, a gente foi a um município que ele viveu a vida toda, Santo Antônio, Pranchita, e ele até falava para mim, o maior orgulho que eu tenho é de ter passado aqui todos os anos da minha vida e nunca ter deixado o rabo preso com ninguém. A primeira vez que eu falei em público foi dentro da igreja, foi no movimento da juventude, da pastoral da juventude. Foi no quilômetro 16, quando eu fui convidado, né, a participar, a ser catequista, a ser dirigente jovem. Então aí a dirigente da liturgia da igreja, da comunidade. E aí as coisas foram andando, foram então caminhando no sentido de uma atuação social, política, pública, né, que a gente desencadeou na vida a partir daí. Comecei a me destacar na comunidade, por conta disso também indicado para participar na fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pranchita. Aí então comecei a participar dos movimentos sociais. Participei do sindicato, participei logo na sequência, me associei à Assessoar, que é uma associação importante na nossa região. É claro que todos aqueles que tinham na época uma atuação na igreja, na Assessoar
no sindicato, também se filiava ao Partido dos Trabalhadores. E eu então me filiei ao PT em 1986, quando criamos o PT no município de Pranchita. Fui presidente do Sistema Cressol por 6 anos. Eu não tenho nenhuma dúvida que a maior decisão que a gente tomou na vida foi criar o Sistema Cressol. Aí já na metade da década de 90, 94, 95, acontecem algumas coisas importantes. E aí é que surgiu o Pronaf, inicialmente Provap, depois Pronaf, que era um crédito diferenciado. Também nesta época se mobiliza um conjunto de entidades junto com o nosso trabalho, que eu já estava na coordenação do Fundo de Crédito Rotativo, e criamos o Sistema Cressol. Eu acho que começa toda uma nova fase na história do movimento social e da agricultura familiar do Brasil.